veja que tudo gira em torno da minha memória, da minha própria memória e das pessoas que eu conheci em vida aqui em Recife. E outra coisa que eu percebi é que quanto mais bonita é a pessoa que eu conheci, não sei se padrão de beleza pode ser medido, né? Mas eu percebo isso agora, que quanto mais bonito é o homem, do sexo masculino principalmente, que eu conheci, mais obras musicais, não sei se é orquestra, né? Porque orquestra já não tem nada a ver com isso, mas música, música, né? Música comum, é feita a respeito disso, desse acontecimento. Eu aqui em Recife, saindo de casa para ir para qualquer lugar, encontrando um homem bonito no meio do meu caminho, então disso são criadas obras musicais sobre este acontecimento. Um exemplo é esse aí, é Chris Martin, que a lembrança que eu tenho de quem é Chris Martin era de um funcionário da prefeitura, que eu consertei, eu fiz manutenção no computador desse rapaz. Ele era bem jovem, ele era quase da mesma idade que eu acho, né? Eu acho que era um pouco mais velho que eu. Chris Martin, que também lembra Wesley Safadão, que também lembra Seu Jorge, que também lembra Djavan, mas ele é a pessoa que eu conheci, né? Eu reconheço padrão de voz, eu reconheço fisionomia, mas o rosto mesmo da pessoa, a aparência mesmo da pessoa é de Chris Martin. Ele era magro, alto, tinha um cabelo ondulado, loiro e tinha olho azul. Então é isso, eu acho que tudo gira em torno da minha própria memória de pessoas que eu conheci aqui em Recife. E se for do sexo masculino, e se for muito bonito, as obras de artes têm mais conteúdo, são mais extensas e tem mais história pra contar. Mesmo que não tenha acontecido nada entre eu e essa pessoa, como por exemplo esse Chris Martin, a única coisa que aconteceu entre eu e Chris Martin foi o que aconteceu, que eu fiz manutenção no computador dele enquanto eu estagiava na prefeitura umas 3 vezes. E que ele era muito simpático e muito educado comigo, ele sempre falava comigo quando ele me via pelos corredores ou quando eu ia no setor lá dele. Ele era muito simpático, muito educado comigo e tratava muito bem, sempre falava comigo. O único acontecimento de coisas que aconteceu, não aconteceu, por que aconteceu? Nada. Eu tenho lembrança da pessoa, se eu ver nessas obras de arte, eu reconheço a fisionomia. Que aquela tá dizendo ali, viva la vida, que era um rei da França. Por que era um rei da França? Porque ele é um funcionário da prefeitura de Recife. Eu não sei se ele era prefeito de Recife, se ele já foi prefeito de Recife, né? Rei da França eu também não sei se ele é, mas a memória que eu tenho é de uma pessoa que era funcionário da prefeitura, que eu fiz a manutenção no computador dele umas 3 vezes. E que ele era muito simpático comigo, ele era muito educado comigo, ele era engraçado como esse aí, Wesley Safadão, ele era bem engraçado assim, bem extrovertido. E disso, girando em torno das minhas próprias memórias e de coisas que vou inventar sobre essas coisas, qualquer pessoa, se tiver acesso à minha memória e saber que só pelo fato de eu sair de casa e ter encontrado um rapaz na rua, pode ser um rapaz bonito, vai depender pra essa pessoa que tá me espionando e tem acesso à minha memória, pra ela o que é padrão de beleza, né? Se ela considera que... Eu acho que um homem magro e franzino, que tem cabelo assim ondulado, né, e tem olhos azuis, é muito bonito, né? É muito bonito. A beleza também depende da fisionomia, não depende da cor da pele, nem se a pessoa tem olho azul, é branco demais, mas não é isso. Depende, segundo algumas teorias, né, que a beleza das pessoas depende dos traços do rosto dela, da simetria do rosto da pessoa. E é isso, Chris Martin, né? A lembrança que eu tenho de um rapaz muito bonito, muito simpático, sempre falava comigo. Eu consertei o computador dessa pessoa umas 3 vezes. Consertei não, né? Fiz uma manutenção. Coisa estranha que eu via lá na prefeitura é que aquele sistema, né, do Windows, não sei o que é, do Windows e Linux, sempre tinha um chamado pra escanear, tirar vírus, organizar os arquivos lá. E sempre aparecia uma mensagenzinha sutil, assim, dizendo: você não conseguiu escanear 100% dos vírus desse computador. E antes mesmo da prefeitura eu já mexo com o Windows, né? Já conheço o sistema Windows há muito tempo. Eu sempre achei estranho o sistema do Windows. Linux eu só fui conhecer anos depois. Eu não sei não o que tudo isso tem a ver com romance, não, com apaixonar. Você pode, como por exemplo, estar num ambiente diariamente e você vê pessoas quase todo dia nesse ambiente, como por exemplo, ambiente de estágio, de trabalho e tudo. E com o passar do tempo, cada vez mais você vai memorizando as pessoas do lugar. Algumas pessoas vai se aproximar mais de você, vai falar com você, vai ser educado com você. Mas isso não tem nada a ver com o acesso de memória que eles estão tendo, espionagem, e o que eles pretendem continuar fazendo usando histórias tão comuns, né? Uma coisa tão simples, né? Tão comum pra fazer grandes teatros com isso. É só isso que eu não entendo. Como é que um funcionário da prefeitura virou um rei da França? Como é que um menino que mora num bairro que é soldador, foi um ficante que eu tive, agora sei lá, não sei explicar isso não. Isso é muito estranho. Isso não é realidade, isso é um jogo doentio, que não é realidade isso aí. Não é mesmo, essas coisas aí não chegam nem perto da realidade. Nem perto da realidade, nenhum desse teatro aí chega nem perto da realidade. Eu acho que a alma das pessoas que vivem aqui em Recife pertence à própria cidade de Recife, que a cidade de Recife tem alma própria, tem vida própria. E que não depende de onde a pessoa veio, nem pra onde ela vai, nem da etnia, nem da cor, nem da raça, nem muito menos se a pessoa é bonita ou se é feia. Se eu conhecer um rapaz assim, não tão bonito, né? Um homem simpático, um rapaz simpático, não muito bonito, nem muito bonito, nem muito feio, que não tenha olhos claros, que não tenha olhos verdes, olhos azuis, que não seja nem muito gordo, nem muito magro,
que não seja atlético, talvez que nem tenha assim um rosto tão simétrico, tão atraente. Será que grandes obras de arte com grandes teatros vai ser feita a respeito disso? Já que tudo gira em torno da minha memória? É isso que eu me pergunto. É isso que eu me pergunto. Esse pessoal lá da... Não sei não se é da Prefeitura de Recife, não sei se é um projeto de Recife. Não sei se é pra espionar gringo, pessoas que vêm de fora, estrangeiro, pessoas que vêm de fora. Eu não me sinto estrangeira porque eu moro em Recife desde quê? De 2 anos de idade eu já estava morando em Recife. E metade da minha família também é do Nordeste, não é de Recife, mas é do Nordeste, né? Norte-Nordeste. E a outra é do Sudeste, do Maranhão, de Minas Gerais. E não tem nada a ver com aquela música Recife, de Reginaldo Rossi, que Reginaldo Rossi diz que ele tem que puxar a sardinha pra mulher de Recife, pra mulher recifense. Não tem nada a ver não, também isso aí não. Nada a ver isso aí. Por mais que você, a sua alma, o seu estado de espírito é seu, talvez a sua alma pertença ao seu lugar de nascimento, de origem. Mas se você conhece uma pessoa de Minas Gerais, ou do Maranhão, ou do Rio de Janeiro, se ela vem pra cá, você não vai ser um garoto propaganda contratado pra fazer propaganda da mulher de Recife pra uma outra mulher que vem de fora. Isso aí também não tem nada a ver, não. Se você acha que você tem que puxar a sardinha pro lado da mulher de Recife, se mulheres que vêm de outros estados morar aqui em Recife não são bem-vindas pelos homens daqui, ou é porque os homens daqui são gays, ou porque eles já são todos casados, aqui não tem mais nenhum homem solteiro, e isso aí não tem problema nenhum em relação a isso. Ou eles não têm a capacidade de amar verdadeiramente outras pessoas, porque não depende, o amor não depende do estado. Se você nasceu em Recife, ou se você nasceu em Minas Gerais, ou se você veio do Maranhão, ou se você veio do Rio de Janeiro, você não vai perder a capacidade de amar e ser amado por um recifense, ou a mesma coisa é o recifense, ele não vai deixar de amar uma mulher só porque ela não é de Recife, e sim de Minas Gerais ou do Rio de Janeiro. Nada a ver isso aí, tudo errado isso aí. Isso é uma lavagem cerebral intensa que fizeram pra criar um domínio particular pra alienar pessoas, entendeu? Deixar as pessoas perdidas, daqui a pouco as pessoas não vão nem saber nem de onde elas veio. Não vai nem mais saber se é de Recife ou se é de outro estado, de tanta alienação, de tanta informação inútil e que não diz nada, não acrescenta, não chega a conclusão nenhuma. Por isso que eu digo, isso é um domínio para aprisionar a alma das pessoas e fazer com que as pessoas esqueçam quem elas são, de onde elas veio, de onde elas vieram. É isso que eles talvez chamam de Triângulo das Bermudas, um lugar que quando você chega, não importa de onde você veio, se você cai nesse lugar, você vai ficar numa ilha o resto da sua vida sem saber quem você é, de onde você veio, todas as suas informações vão ser adulteradas, você vai perder toda a sua liberdade, né? Seu direito de ir e vir. Mesmo que você saia daquele lugar, mas se naquele lugar você tomou alguma injeção e essa injeção instalou algum dispositivo, algum chip neural muito estrambólico no seu cérebro, mesmo que você saia daquele lugar e vá para outro lugar, a vitória é poder dizer que a pessoa, enquanto estava aqui, tomou essa injeção. Ela pertence ao lugar e ao domínio desse lugar, porque mesmo que ela tenha vindo de fora, se ela entrou e tomou essa injeção, ela pode ir para qualquer lugar, ela vai ser escrava daquele lugar que ela caiu ali, que ela foi para ali, e das circunstâncias que foi imposta para ela. É um escravo. Isso é um escravo, isso não tem explicação, isso tem nada a ver com amor. Isso tem a ver, sim, com a vaidade de pessoas doentes. Tem complexo de inferioridade, preconceituoso. Não sei se não posso dizer nem que isso é preconceito, é frustração mesmo, é almas caídas que elas tentam aprisionar outras almas pra ver se assim elas, ao aprisionar as almas de outras pessoas, isso é a chance que elas têm de se reestruturar, de moldar a própria alma que ela perdeu. Eu acho que memória é muito importante. Quando a pessoa perde a memória de quem ela é, de onde ela veio, mesmo que ela ache que ela esteja no controle da situação. Mas se ela depende de dados para se reorganizar, para se recompor aquilo que ela um dia foi, se ela precisa de informação de outras pessoas, quer dizer, se ela não tivesse essas informações dessas pessoas que caem nessa ilha da fantasia, se ela não obtesse essas informações desses dados que chegam de fora, quem essa pessoa seria? Ela se recomporia novamente, ela se reestruturaria como ser humano, ela continuaria sem saber quem ela é. E só que eu saiba, uma coisa que precisa de dados para se fazer do zero é a inteligência artificial. Porque se ela não tivesse, ninguém tivesse caído ali naquela ilha, e ela não tivesse estudado essa pessoa como uma cobaia, ela conseguiria o quê? Ela conseguiria criar o quê? Ela precisa de parâmetros para criar qualquer coisa. Eu não posso dizer para o cidadão de Recife, porque quando eu nasci aqui, eu não nasci aqui, mas quando eu vim morar aqui, já existia pessoas morando aqui. Mas as pessoas que vivem aqui não são muito diferentes da minha família, não. As pessoas são muito parecidas em relação à minha família, né? Por parte de mãe mais, Minha mãe é branca, mas minha mãe tem cabelo ondulado, minha mãe é descendente de negro, não é descendente de índio. Que é o comum, padrão comum aqui de Recife. Tem muitas pessoas já brancas aqui, bem mais brancas, mas que esbranquiçou demais, não sei como, né? Acho que demorou muito tempo. Mas como é que não é? É descendente de negro, mas lá da Europa, né? Lá da Europa.
E de repente o povo começou a aparecer assim, né? Com olho azul, o povo ficou mais alto, ganhou mais massa óssea e mais estatura, de repente isso, né? Então tudo isso fala muito sobre esse experimento, entendeu? Se é um experimento sádico, se não é, olha, eu tenho orgulho do que eu sou desde a minha origem primitiva. Que eu acho que aqui no Nordeste as pessoas são mais baixas, antigamente era assim, né? Tem a cabeça mais larga, tem o crânio mais alargado, mais achatado, o crânio mais achatado, né? Mas são pessoas, entendeu? São seres humanos. Quem não tem nem isso, quem não tem nem o crânio achatado, debocha de quem tem, porque a pessoa que não tem nem o crânio achatado, ela não tem o quê? Ela não tem... Eu prefiro ter um cérebro, ter um crânio achatado, mas ter um cérebro, do que não ter nenhum e nem outro, entendeu? Aí essa coisa, ela debocha, ela é debochada, ela acha que tá por cima, que tá em vantagem, que tudo ela vai vencer na base do deboche. E do ganha e perde, e das coisas que ela conseguiu até agora obter, que só foi o quê? Informação, dados que essa coisa coletou, e sabe-se lá mais o que, talvez dinheiro, mas isso não é a vitória dela, porque se fosse a vitória dela, ela já estaria em paz. Se tudo que essa coisa quisesse fosse só dinheiro, ela já estaria em paz. Mas se não é dinheiro que ela quer, se é algo mais do que isso, se é material genético, se é coisa de barriga de aluguel, barriga de aluguel eu não sei, né? Barriga de aluguel seria fazer um favor. Mas uma gravidez por amor não tem nada a ver com material genético, nem com propaganda que essas coisas estão fazendo aí na internet pra dizer que elas são mulher de valor porque engravidou de não sei quem, nada disso, entendeu? E nada disso também tem a ver com a música de Reginaldo Rossi, em que ele diz que ele tem que puxar a sardinha pro lado dele das mulheres em relação às mulheres de Recife. Tudo viagem na maionese isso aí. Tudo viagem na maionese isso aí. Se Recife fosse um cabaré, e as mulheres de Recife, todas elas, fossem aquelas dançarinas, né? De apresentação de coisa de teatro e... aquelas chamavam antigamente, né? Dançarina de cancan, não sei o quê. Talvez fizesse sentido elas precisarem de um apresentador e de um... Como é que é o nome do... o promotor, né? O promotor que vai promover aquelas mulheres com aqueles espetáculos, com aquelas... Mas não acho não que a mulher de Recife seja só isso, se resuma a isso, porque senão não teria vida nenhuma nessas mulheres de Recife. Entendeu? Aqui eu acho, né? Eu pelo menos tentei isso, estudei. Depois fiz técnico, tentei fazer faculdade, entendeu? A vida se estende a muito mais coisas, pra mulher e pra homem também. Claro que a mulher é mais fraca, claro que a mulher não tem muita força, claro que ela não vai poder fazer tudo que um homem faz. Mas também não depende de outras coisas pra ter valor, pra mostrar o seu valor, não, entendeu? O valor está na própria natureza, entendeu? Os padrões da natureza por si só se apresentam e se mostram. O valor de cada coisa, por si só, naturalmente, eles se organizam e se apresentam para que cada coisa foi criada e para que cada coisa foi feita, a função de cada coisa, o próprio padrão da natureza que diz. Desde o tempo da pré-história que as mulheres e os homens, né, cada um tem a sua função, desde que a sociedade se organizou, naturalmente. E como que cada pessoa colabora para a proteção da sua família, para a edificação da sua própria família, da sua própria casa, da sua sociedade. Isso foi acontecendo naturalmente, não precisa de um promotor de eventos. Isso não precisa de um apresentador, que vai dizer, essa mulher de tal lugar, ela é muito boa, aquela de tal estado, não é, né? Mulher do Rio de Janeiro é assim, assim, mulher do Pará é assim, assim, assada, mulher de não sei de onde é isso e aquilo outro. Desde que eu me dou por gente, essas propagandas aí de mulher do Rio de Janeiro, sempre associada a negócio de samba e carnaval. As negras, né, as mulatas, sempre associadas a esse negócio de samba e carnaval, e vai quem quer, né, entra na onda quem quer, né. Aí depois veio o funk, que as mulheres é tudo funkeira, as mulheres de favela é tudo funkeira e não sei o que lá, e não sei o que. Pra que tudo isso? Se a pessoa, quando nasceu, a pessoa nasceu zerada, do zero, ela tem uma vida inteira para armazenar memórias. E a memória da pessoa é sempre alugada para essas coisas. Fica claro agora para entender, né? Porque a minha memória, para mim, é a coisa muito importante. A coisa mais importante da minha vida é a minha memória. Não são as pessoas bonitas, nem mais ou menos bonitas ou feias que eu conheci. Mas é muito importante para mim como as pessoas se comportaram comigo, como elas me trataram, como eu tratei elas também. Isso é mais importante do que espetáculo, teatro e aluguel de memória, entendeu? E se eu não conseguir alugar minha memória mais do que já alugaram, se vai ficar com ódio, se vão me ameaçar de morte por causa disso. Porque enquanto eles alugam a minha memória, eu tenho algum valor pra eles. Se eu não aceitar mais esse aluguel de memória, pra eles eu perdi o valor. E o não, esse não é que eu disse, aceitar não como resposta, pode ser de qualquer pessoa pra qualquer pessoa. Pode ser de um homem bonito que eu tenha conhecido na minha vida, se um dia ele me deu um não, eu aceitar naturalmente, aceitei naturalmente. Eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de eu ter recebido um não de alguém e eu não ter aceitado, eu ter insistido. Eu não tenho essa lembrança na minha memória.